do Senhor Jesus Cristo. É muito bom termos essa oportunidade de separar, de santificar o dia da ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana, para pararmos com tanta correria, com tanta preocupação, com tanta inquietação, para dedicarmos o nosso culto solene, especial, agradável ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 35, o versículo 2. Depois nós vamos ler do versículo 8, Isaías 35. A parte B do versículo 2, que diz assim, o finalzinho: eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. E agora o versículo 8 e o 9. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amados, eu presenciei uma cena, um acontecimento muito desconfortável. Uma família muito amorosa, dedicada uns aos outros, e que eram pessoas honestas, trabalhadoras, e que estavam juntando algumas economias. Quando você junta um dinheiro, separa um dinheiro para você, para uma determinada necessidade ou emergência, o que você está, na verdade, é santificando aquele dinheiro para algo específico, especial. Santificar-se é se separar. Ser santo nas Sagradas Escrituras é ser separado, é não se misturar. Porém, essa família foi enganada. Um sujeito aplicou um golpe e aquela economia que estava sendo usada para alguma coisa importante da família foi furtada, roubada deles através desse golpe. A pessoa do outro lado da linha começou a dizer que eles foram contemplados com uma premiação e foi falando de uma forma tão convincente que eles ficaram desconfiados, mas aos poucos foram acreditando. E aí eles vão confirmando com alguns dados que eles têm, eles fazem de uma maneira que a pessoa começa a acreditar naquilo. Resumindo, essas pessoas que estavam do outro lado da linha conseguiram alguns dados que eram suficientes por parte dessa pessoa que estava, dessa família que estava entregando alguns dados, e fizeram um empréstimo. E ao mesmo tempo que fizeram o empréstimo, mostraram que esse dinheiro estava na conta da família, e a família disse: olha, o dinheiro já caiu na conta. A gente realmente foi contemplado, mas era o dinheiro das economias dele que estava caindo na conta. E essas pessoas se encantaram com aquilo de maneira que esses golpistas acabaram tomando o dinheiro dessa família. E ficaram muito tristes, abalados.
aí há uma discórdia, ficam se procurando culpados, porque você não prestou atenção, porque isso, porque aquilo. O que eu quero que você entenda é que aquilo que te pertence é algo teu. Ninguém tem o direito de pôr a mão e tomar de você, seja de forma maliciosa ou de forma agressiva. É muito doloroso você ver aquilo que te pertence sendo tirado de você. Mas, será que sentiríamos essa mesma tristeza se estivéssemos tirando de Deus o que pertence a Deus? Existem muitas coisas que não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor. Porém, nós as administramos. E como será que temos lidado com essas coisas que pertencem ao Senhor? Por exemplo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, pertence ao Senhor. Como você tem usado? As suas emoções pertencem ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse que você precisa amar ao Deus o Pai de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, você por completo, o teu ser psicológico, emocional e físico pertence ao Senhor. Mas você já imaginou que você mesmo, muitas vezes, furta do Senhor aquilo que pertence a Ele e usa para algo que o desonra? Porque o texto que nós lemos traz o crente a responsabilidade de compreender que ele é santo, que ele não anda num caminho que as pessoas do mundo andam, mas ele anda num caminho de santidade. E para que Deus te escolheu? Quando foi que Ele te escolheu? E qual o propósito dele ter te escolhido? A epístola de Paulo aos Efésios diz quando Deus te escolheu e com qual propósito Ele fez isso. Efésios capítulo 1, 4 e 6 diz: assim como nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então você foi escolhido por Deus antes mesmo dele criar o mundo. Ele disse: você me pertence, você é meu. A partir de agora, você está separado, você é santo para Ele. E em amor, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas observe, você é propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos vendo que, quando se contempla a glória de Deus, o que vem sobre você é florescer, ainda que num deserto. Você passa a ter vida em abundância. Mas você também passa a ser forte, mesmo quando é fraco. Foi o que já vimos. E também vimos que você passa de perdido a ser salvo. Agora nós estamos vendo que Ele faz da tristeza regozijo, alegria na santidade. Porque muitas vezes os crentes estão deprimidos, abatidos, tristes. É porque muitas vezes eles não estão contemplando aquilo que Deus confiou a eles, o caminho da santidade. Eles começam a olhar muito para o caminho da prosperidade, por exemplo, e dizem: eu não estou sendo próspero. Então eles olham para a sua família e dizem: a minha família não está tão estruturada, então eu não estou tendo motivos para ser feliz. Então você sempre busca a sua felicidade nos outros, nas coisas. Mas a tua felicidade está na santidade. A tua felicidade está em você ter consciência e viver separado para Deus. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Quando você tem consciência disso, de que o que você precisa é só do teu amado, do teu Senhor, você começa a viver separado em santidade. E o nosso texto diz: ali
haverá um caminho, um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. O imundo não passará por ele. Quem é você no reino de Deus? Se questione, se confronte. O quanto você já não está contaminado com o que o mundo ama, com o que o mundo instiga você a amar. Quantas propagandas você vê nas redes sociais, nas mídias, que fazem você desejar o mundo. E muitas vezes você deseja de uma forma imprudente, de uma forma que você esquece do Senhor. E de uma maneira que você diz, ai, como eu queria ter isso. E se sente infeliz porque não tem aquilo. Você precisa olhar para si. Pare de olhar tanto para os outros, para as coisas, para o lado, mas olhe para si. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 9, do versículo 23, ele mostra qual era o empenho dele na terra. Ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: corra por você. Sim, seja cooperador do Evangelho, leve o Evangelho para os eleitos, para que eles conheçam a Cristo. Aqueles que ainda não foram chamados, vivam pelos outros, mas entenda, não seja negligente com a sua alma, porque o caminho de Deus é caminho de santidade. De que adianta você levar tantas pessoas para o caminho da santidade e depois descobrir que você mesmo está num caminho tortuoso? Por isso que Paulo continua e diz assim: assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Você percebe a preocupação de Paulo com a sua própria alma? Não é que ele dava soco, como muitos pensam, martírio, fazendo com que o seu corpo sentisse dores. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo que lutava contra a sua vontade carnal, esmurrava, batia na sua vontade carnal, para que ele não fosse desqualificado. Entenda, há uma guerra interna, há uma guerra externa também. Você precisa lutar pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. Você precisa lutar por tudo que Deus te confiou, mas essa não é a principal luta. É aí que as pessoas se confundem. Querem corrigir tudo fora de si, mas estão perdidas por dentro. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas os outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha, venha para Jesus, vamos para a igreja é o melhor lugar que tem. Olha, vamos viver o Evangelho, olha, vamos ter amor, paciência. E aí você ensina os outros como viver, mas você vive completamente contrário ao que você ensina. É isso que o Senhor está condenando. O caminho para você é caminho de santidade. Primeiro, você e Cristo. Depois, você e o próximo. Pare de olhar para o outro. Geralmente, é o externo que te faz sofrer, mas está errado. O que deveria fazer a gente sofrer eram os nossos pecados. E não o pecado dos outros, o que os outros fazem contra nós, ou nos roubam, ou nos ferem. Isso não é nada, se você estiver no caminho da santidade. Observe o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda epístola, do capítulo 2, versículo 19 por diante. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo:
O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece quem lhe pertence. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Professar o nome do Senhor não é suficiente. Vir para a igreja e declarar louvores belíssimos ao Senhor, orações lindas, não é o suficiente. Se você abre a sua boca para falar de Jesus, viva em justiça e em santidade com Jesus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também os de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Quem você é no reino de Deus? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Porque o caminho do Senhor é o caminho de santidade. Aí ele diz o seguinte no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica, ou seja, separa-se destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Cuide de sua alma, cuide de sua vida. Pare tanto de se distrair com o que os outros fizeram, com o que você perdeu financeiramente, ou com o que você pode ganhar financeiramente ou de alguma outra maneira. Pare tanto de se preocupar e se distrair com isso. Você tem uma alma. E Cristo quer que esta alma seja completamente, totalmente e exclusivamente dele. Mas sua alma, ela é composta também pelo teu corpo. Então, se você contamina o corpo, você está pecando contra a sua alma. Então, seja utensílio separado de honra ao Senhor. A segunda coisa que nós podemos observar é que esse caminho de santidade não é para qualquer um. É somente para o povo de Deus, para os seus remidos. Observe o que diz o versículo, a continuação do versículo. Pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Deus, ele odeia uma santidade aparente, externa, que faz com que você receba louvores dos homens, mas por dentro você é completamente diferente. Inclusive em Isaías 65, ele diz a partir do versículo 3, no 66, o que imola o boi é como o que comete homicídios, e o que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Só há um caminho, o de santidade. Mas se você anda pelos teus próprios caminhos, por mais que você devote culto a Deus, dê seus dízimos direitinho, suas ofertas, suas esmolas, faça tudo o bem, Deus olha para você e diz, olha, esses sacrifícios aí é como quem quebra o pescoço de um cão. É como quem está bendizendo um ídolo que eu abomino. Então precisamos ter cuidado, pois esse caminho é somente para o seu povo. E quem quer que por ele ande, não errará, nem mesmo o louco. Que caminho é esse? Tomé, na última ceia, perguntou a Jesus Cristo a respeito do caminho. Aí a resposta de Jesus Cristo foi tão clara, enfática, que não tem como errar. Tomé perguntou a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como é que a gente vai saber o caminho se a gente não sabe nem para onde o Senhor está indo? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer saber sobre o caminho?
saiba sobre Jesus. Abra sua Bíblia na igreja, na sua casa, medite nela, estude ela. Venha para a igreja, nos estudos, aprender da palavra. Venha para os cultos, aprenda de Jesus e você estará aprendendo sobre o caminho. Agora é interessante porque esse caminho de santidade que Isaías está dizendo, passou a ser a referência da identificação dos discípulos de Jesus Cristo. Sabe como os discípulos eram chamados no início, além de cristãos? Olha como eles eram chamados. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, com letra maiúscula, os que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. No capítulo 19 de Atos, o versículo 9, depois o 23, diz assim: visto que alguns deles se mostravam impedidos e descrentes, empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, ou seja, falando mal de Jesus, ou falando mal do Evangelho, diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Mas observe que eles estavam falando mal do caminho, era assim que eles chamavam. O 23 diz: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Em Atos capítulo 22, o versículo 4 diz: persegui este, apóstolo Paulo reconhecendo a perseguição que causou aos cristãos. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Mas esse caminho aqui está sempre em maiúsculo, porque é um caminho de santidade, porque é o caminho que é Jesus Cristo. O capítulo 24, 14, depois o 22, diz assim: porém confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. O apóstolo Paulo dando seu testemunho. Está vendo esse caminho que chamam seita? Esse caminho é o que eu sigo e é o que veio de Deus para nossos pais. O 22 diz: então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Mas o caminho era uma referência bem prática, bem comum. Quando queriam se referir aos cristãos, diriam: olha, aqueles do caminho. Se fosse conosco, os de fora diriam: olha, estão reunidos ali naquela igreja presbiteriana conservadora de Bezerros, aqueles que são do caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho. Esse é o caminho de santidade. O caminho de Deus para nós sempre será um caminho de santidade, até a sua segunda vinda. Mas esse caminho é orientado pelo Espírito Santo. Por isso que quem por ele caminha não erra, porque o teu guia é o próprio Deus. Por isso que diz assim: nem o louco errará. Louco aqui, na tradução original, são aquelas pessoas que se opõem ao caminho e que são completamente perversas e que não querem saber de nada. O que Deus está querendo dizer é que estes daí, mesmo com tanta dureza de coração, se forem colocados num caminho, eles se voltarão em santidade e não se desviarão do caminho. Quem é mais simples, não é? Porque esses loucos que não errarão o caminho são as pessoas mais completamente desprovidas da sublimidade que há em Jesus Cristo. São as pessoas mais ignorantes, digamos assim. Mas quem é mais simples do que as crianças, ou até do que alguém que tem alguma deficiência intelectual? Aqui está uma prova, na verdade, de Deus mostrando que a salvação vem dele,
não vem da força do homem, ou mesmo do seu intelecto, da sua capacidade intelectual de discernir o que o evangelho é, mas vem da palavra de Deus sendo anunciada sobre aquele e salvando. Por isso que João Batista foi salvo ainda no ventre. A mãe dele pregava o evangelho, falava do evangelho, isso entrava na alma de João Batista ainda quando no ventre. E ele regozijou no espírito quando Maria chega também, grávida de Jesus Cristo. E na saudação ele, cheio do espírito, fica regozijante. Isso é porque o Espírito Santo salva todo aquele em quem a palavra é direcionada e ele a aplica e traz para o caminho. Quem mais desqualificado para entrar num caminho, senão o apóstolo Paulo, que perseguiu e matou cristãos? Ele odiava o caminho, ele se opôs ao caminho, mas essa oposição louca dele não foi suficiente para fazer com que ele não acertasse o caminho. Por isso que ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de ter aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior. Mas por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, se vocês acham que são salvos porque discerniram o evangelho, tiveram intelecto suficiente, foram bonzinhos para abraçar o evangelho, eu sou o exemplo puro de que eu odiava o evangelho e o poder de Cristo me trouxe para o caminho. Com isso, eu evidencio Cristo e não a minha capacidade de escolha ou de intelecto. É assim, nem os loucos errarão o caminho. Quem é você no reino de Deus? Por que Deus te escolheu? Porque você era sábio? Porque você era forte? Porque você era poderoso? Porque você era capaz? Por que Ele te escolheu? Pode ter certeza que não foi por nenhum desses motivos. Pois o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sabe por quê? Porque Cristo é que tem que ser evidenciado, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Assim trabalha o Senhor, e aquele que Ele traz para o caminho da santidade não erra, nem mesmo os loucos, porque Ele pega os loucos para confundir os sábios. E por fim, o versículo 9 diz assim: ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem mesmo se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Quem você acha que protegeu o povo de Israel quando eles acabaram, depois de 70 anos, os exílios na Babilônia e voltaram para Jerusalém, pelo um deserto perigoso, arriscado, cheio de feras, se não foi o Senhor? Então eles foram protegidos. Aqueles animais ferozes que viviam no deserto não apareceram para causarem danos a eles. Mas aqui está uma referência a algo muito superior, ao que é espiritual. Os leões vorazes aqui é uma representação da malignidade de Satanás, dos seus demônios. O próprio apóstolo Pedro, ele usou como referência um leão para representar a fúria de Satanás. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 8, ele diz: sede sóbrios
e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Quando é que um leão ruge? Um leão ruge para que seja alcançado o seu rugido a longas distâncias, fazendo sinal para a defesa do seu território. É como se Satanás não se satisfizesse, não aceitasse que você deixou de ser dele. Ele te tinha por presa. Agora você não pertence mais a ele. Então ele ruge te querendo de volta, como um leão feroz. Da mesma forma que os leões tentam se apropriar do seu território, o diabo tenta se apropriar de você, da sua vida, tirar você do caminho. E o que Pedro está dizendo é ser firmes, resistam firmes na fé, sejam vigilantes. Ele tenta apropriar-se de tudo que você possui. Ele tenta fazer com que você se desvie do Senhor através das tuas posses, através dos teus familiares, através dos teus amigos, através de tuas emoções, dos teus sentimentos. O que Satanás mais usa para fazer um crente tropeçar, sabe o que é? As emoções, os sentimentos. Ele sabe que se você se sentir mal, você não vai servir a Cristo bem. Então ele instiga você o possível para que você se distraia e desvie sua atenção, para que você se sinta mal. E você se sentindo mal, você perde todo o interesse por Cristo. Ele tentou fazer isso com o próprio Cristo. Quando Jesus Cristo disse, olha, estou indo, vou ser preso, vou ser entregue pelos pecadores nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, eles vão me judiar, vão me crucificar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Satanás pegou Pedro e disse, vai lá, mexe com os sentimentos de Cristo, mexe com as emoções de Cristo. E Pedro, Senhor, venha cá, separou Jesus Cristo, botou ele num canto e começou a repreender Jesus Cristo. Não fale desse jeito, isso jamais te acontecerá, tenha piedade do Senhor. Tema pela sua vida, ame a sua vida. E Jesus Cristo olhou para ele, identificou quem estava ali e disse, arreda, Satanás, para trás de mim, porque você, para mim, é pedra de tropeço. Você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Mas observe que Satanás tentou fazer com que Cristo desviasse seus sentimentos de servir a Cristo, de servir ao Pai com alegria e satisfação, para viver amargurado e triste pelo sofrimento que estava por vir. Mas Jesus Cristo reagiu. Ali animais selvagens não poderão se apropriar daqueles que estão no caminho. Então, meus irmãos, o caminho de santidade é o caminho da felicidade, da alegria do crente. Quando ele se desvia, aí ele fica mal. E muitas vezes ele pensa que está mal por conta das coisas à sua volta, mas não é. É por conta de dentro, daquilo que foi corrompido de dentro de você. A primeira coisa que você precisa entender é que ali haverá o bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. Então, você está nesse caminho santo, não permita que você seja contaminado, não permita que o bem que pertence a Deus seja tomado pelos seus pecados. Antes de ensinar aos outros, ensine a você mesmo, para que você tenha a sua vida plena no caminho de santidade. Depois, entenda que somente o povo escolhido andará por esse caminho. E quem estiver nesse caminho não errará, nem mesmo louco, porque quem garante é o próprio Deus. É o Espírito Santo que te guia e que te mostra qual é o caminho. Jesus é o caminho. E por fim, não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Pare de olhar para as coisas à sua volta. Não permita
que o leão feroz, que o diabo distraia você, fazendo com que você se apegue com as coisas desta vida. Nada nesta vida deve ter o poder de afligir o seu coração. Apenas o seu pecado. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um só de uma coisa, dos seus próprios pecados. Do resto, não. Do resto, aceite, vem de Deus, é o caminho do Senhor para você. Parece estranho, parece doloroso, porém, o final é caminho de glória e de honra ao Senhor. Deus abençoe esta congregação. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos.